senhoras e os senhores vereadores, os senhoras e os senhores deputados municipais, alguns presentes que vieram de propósito a esta sessão, a quem muito agradeço, em concreto ao Sr. Superintendente José Carvalho Figueira, Comandante da Polícia Municipal, ao Sr. Tenente Coronel Carlos Pereira, Segundo Comandante do Regimento de Chapadores de Bombeiros, à Dra. Margarida Castro Martins, Diretora do Serviço de Proteção Civil, ao Dr. Fernando Teixeira, Presidente do Conselho de Administração da Gebalis, à Dra. Paula Levi, ao Engenheiro António Dimas, ao Dr. Paulo Alexandre Silva, à Dra. Manuela Azevedo, ao Dr. Paulo Santos, ao Arquiteto Vasco Moreira Rato e a todos os trabalhadores do município, ao público aqui presente e quem nos acompanha via online. Chegados ao final do mandato, gostaria de vos dirigir algumas palavras sobre a minha experiência enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Primeiro, quero agradecer ao Partido Socialista e muito em especial ao Dr. Fernando Medina pela honra do convite e pelo incentivo a continuar, mesmo apesar do contexto político ter sido diferente do que esperava. Agradecer ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, pela relação institucional correta e respeitosa e, do ponto de vista pessoal, pela forma afetiva e amiga como me recebeu e me tratou ao longo do mandato. Agradeço aos meus colegas de mesa, que não tinha tido o privilégio de conhecer antes, pelo companheirismo, pela lealdade, pelo apoio, mesmo em momentos em que divergíamos. Foi um privilégio trabalhar convosco. Agradeço a todas e a todos os deputados municipais. Entre eles, uma palavra especial de agradecimento aos presidentes de junta pelo exemplo de dedicação e defesa aguerrida dos interesses dos seus fregueses. Agradeço a todas e a todos os vereadores pelo trabalho empenhado em prol da nossa cidade. Agradeço aos trabalhos do município de Lisboa pela forma profissional e acolhedora como me receberam e por todo o apoio dado ao funcionamento da Assembleia Municipal ao longo do mandato. Muitos dos seus dirigentes também estão hoje aqui presentes, a quem muito agradeço. Quero agradecer em particular à Polícia Municipal, na pessoa do seu comandante, não só o papel atento e empenhado de acompanhamento às sessões da Assembleia, mas também o extraordinário trabalho que realizam diariamente na cidade. Agradeço ao Serviço Municipal de Proteção Civil, na pessoa da Sra. Diretora, e também ao Regimento de Chapadores de Bombeiros, na pessoa do Segundo Comandante. Agradeço por terem estado sempre disponíveis para a Assembleia de Lisboa, mas sobretudo agradeço-vos do fundo do coração por terem estado sempre prontos para a cidade de Lisboa e, em especial, como todos testemunhamos, na tragédia do Ascensor da Glória. Bem-ajam e obrigada. Agradeço às intérpretes de língua gestual que, ao longo do mandato, permitiram que o nosso trabalho chegue a mais pessoas, em especial à comunidade surda. Agradeço aos munícipes o seu papel interventivo nas suas participações diversas. Agradeço à ANAM, Associação Nacional de Assembleias Municipais, pelo seu papel de acompanhamento, formação e fortalecimento de todas as assembleias. A sua voz ativa permitiu um reconhecimento maior do papel de grande relevância que as Assembleias Municipais têm no sistema democrático. Agradeço aos colegas do meu gabinete por todo o apoio, pela força e pela amizade, principalmente nos momentos mais difíceis. Confesso que estar Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa foi dos desafios profissionais e pessoais mais difíceis da minha vida. Aceitei este desafio com um espírito de missão, num ato de cidadania, enquanto lisboeta, independente, apaixonada por Lisboa. Achava que já tinha tido momentos profissionais muito difíceis, como quando estive no campo de refugiados no Luena, ou a acompanhar imigrantes e crianças em situações de grande vulnerabilidade em Portugal. Ainda assim, nunca imaginei sentir-me tão estupefacta e impotente na Assembleia Municipal de Lisboa ao presenciar alguns momentos de tão grande hostilidade, onde a urbanidade nem sempre existiu. Comecei por me sentir estrangeira, numa terra que falava uma língua diferente e com regras muito próprias. A distribuição do tempo ao segundo e a distribuição dos lugares no plenário foram assuntos de grande relevância e negociação. As diferentes figuras regimentais, defesa da honra contra defesa da honra, protesto contra protesto, interpelação à mesa, pedido de esclarecimento, decoradas por mim, ensinaram-me que a honra é subjetiva e que nem sempre o que parece é. As siglas tinham significado diferente e eram quase indecifráveis. E eu que já estive em locais com siglas complicadas como a CNPD-PCJ. Mas o da OGME, o NAPLEN, a ZAUGI deram-me que estudar. Também a aprendizagem de uma variedade de nomes num curto espaço de tempo exigiu grande atenção da minha parte. Ainda assim, por vezes, com algumas trocas entre nomes parecidos ou com o mesmo apelido. Ao longo da minha vida, aprendi com Leonardo Boff que um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Que é possível mediar se colocarmos no centro o bem comum.
Infelizmente, nem sempre vi Lisboa no centro das discussões. Tentei sempre, durante o meu mandato, garantir o interesse público e os princípios da boa governação de forma isenta, imparcial e de acordo com a minha consciência, embora nem sempre tenha sido entendida assim. Tentei que a liberdade de expressão não fosse coartada, apesar das dificuldades em definir a fronteira com a discriminação ou a ofensa, e por isso, mal compreendida por quem queria falar e mal compreendida por quem não queria ouvir. Neste mandato, vivi momentos muito tristes, mas a tragédia do Ascensor da Glória foi sem dúvida o pior. Mas apesar da tristeza e frustração que vivi na Assembleia, tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, que foram verdadeiros construtores de uma cidade melhor. E estar presente na Assembleia também me permitiu viver momentos de perto, únicos, de grande felicidade, que levarei para o resto da minha vida. A Jornada Mundial da Juventude, a celebração dos 50 anos de 25 de Abril, a criação da Assembleia das Crianças, que juntou 184 crianças deputadas júniores ao longo do mandato, e, finalmente, a possibilidade de acompanhar, bastante polémica, o Sporting a ser bicampeão. Passados 4 anos, tenho de reconhecer, contra tudo o que acreditava quando aqui cheguei, que a Assembleia Municipal de Lisboa tem uma dimensão e exigência que precisava ter um estatuto diferente das outras Assembleias. O modelo das senhas será o indicado noutras Assembleias, mas em Lisboa, com a intensidade do trabalho que desenvolve e com a enorme responsabilidade enquanto entidade fiscalizadora da atividade da Câmara, que tem o maior orçamento do país, cerca de 1,4 mil milhões de euros anuais, torna-se fundamental pensar-se numa outra forma de remunerar o escrutínio do trabalho da Câmara. Ao longo do mandato foram realizadas 192 reuniões plenárias, 1.206 reuniões de comissões, 78 conferências de representantes. Foram apreciados em plenário e deliberados 2.788 documentos. Das 583 propostas da Câmara, 574 foram aprovadas, 4 retiradas e 5 rejeitadas. Apenas 5 foram rejeitadas pelo plenário. O fato relevante é que na nossa Assembleia, que presidi, com uma maioria distinta da maioria do Executivo da Câmara, conseguimos garantir a governabilidade da cidade e isso é um mérito de todos que nos pode ser acreditado. Do ponto de vista da participação cidadã, realizámos 21 assembleias descentralizadas, nas quais participaram 362 munícipes. Somam-se as 289 pessoas que falaram no período público, aqui no plenário, e as 178 que se pronunciaram no âmbito dos debates temáticos específicos. Se juntarmos as milhares de pessoas que subscreveram as 87 petições que apreciámos, as crianças da Assembleia de Lisboa, não só os 184 deputados júniores, como as 500 que participaram nas Assembleias de Freguesia e os milhares que participaram nos processos de debate e votação nas escolas, e as mais 6.000 pessoas que subscreveram a iniciativa popular para a realização de um referendo local sobre o alojamento local, podemos dizer que nunca como neste mandato tantas pessoas se envolveram na participação política sobre a cidade. E isso é muito bom. No que respeita à presidência, para além do trabalho praticamente diário, invisível de gabinete, ser presidente mulher exige um cuidado maior e mais dispendioso com a representação, o que numa função não remunerada é um assunto a ter em conta. A conciliação da presidência da Assembleia Municipal com as minhas outras funções foi sempre um enorme desafio, muitas vezes com grande sofrimento, só possível de ser ultrapassado com a ajuda da equipa fantástica do meu gabinete, a quem muito agradeço novamente. Prestes a iniciar-se um novo mandato, com novos protagonistas, quero desejar as maiores felicidades a quem termina agora o seu mandato e a todos os novos eleitos. Que a Assembleia Municipal de Lisboa continue a ser a casa da democracia e da cidadania, como a batizou Helena Roseta, uma casa que se quer próxima, que faça pontes, que encontre consensos e soluções para as pessoas e para as suas efetivas necessidades no exercício da plena democracia, que se foque no essencial para a cidade. E tantas vezes o essencial é invisível aos olhos, como diz Exupéry. Uma casa que a todos acolha, tentando encontrar mecanismos ágeis e eficazes de audição e resposta às solicitações dos munícipes. Uma casa onde o diálogo e o debate, assentes no respeito, sejam uma constante. Onde se continue a realizar debates temáticos estruturantes para a cidade, mas com maior capacidade de mobilização e participação dos munícipes. Uma casa com uma maior disponibilidade do Presidente da Câmara para as sessões da Assembleia. Uma casa que continua a dar especial atenção à voz das crianças em todas as matérias que lhes dizem respeito. Termino como comecei, a agradecer. Agradeço a todas e a todos, sem exceção. Desejo que o próximo mandato da Assembleia Municipal de Lisboa seja o melhor de sempre, com Lisboa sempre no centro.
Desejo a todas e a todos muita saúde, energia e paixão para continuarem a transformar Lisboa numa cidade melhor. Continuarei, enquanto cidadã, a acompanhar Lisboa, mais à distância, mais tranquila, talvez mais feliz. Até sempre. Obrigada.